Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Senhor Vice-Presidente da Câmara, em Vossa Excelência apresento os cumprimentos a todos os membros da autarquia. Quero, em seguida, cumprimentar o Sr. Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues, meu estimado confrade e amigo de longa data da Academia Portuguesa de História. Quero cumprimentar os militares aqui presentes. Um deles, meu camarada em Angola, quando estivemos a tirar a especialidade. Depois eu segui para Moçambique, onde estive 27 meses como alferes policiano de infantaria. E, portanto, estou aqui com muito gosto, testemunha destes acontecimentos, em que setores das Forças Armadas estiveram à beira de desencadear uma guerra civil em Portugal. Felizmente, o bom senso imperou, como vamos ver pelas comunicações que vamos ouvir, e esse bom senso levou ao final do PREC, desse tempo revolucionário, e a partir do qual as Forças Armadas começaram novamente a compreender o que é a hierarquia militar, os valores da democracia, e nunca mais parámos desde esse momento. Portanto, os processos revolucionários têm o seu curso. Este acabou depois deste episódio muito difícil, onde, com mortos, estou-me a lembrar, em frente à Polícia Militar, um deles, meu conhecido, que faleceu quase com um tiro à queima-roupa, e mais um outro militar. Portanto, foram tempos também dramáticos, com vítimas, infelizmente, a lamentar. Portanto, é com minhas senhoras e meus senhores, um grande gosto estar aqui. Já falei aqui muitas vezes, e sempre que o Sr. Professor Martim Rodrigues estava aos dedos, eu estou cá imediatamente. E por acaso está na altura de voltar para falar de um tema histórico, podemos combinar. Então, eu vou dar a palavra, como está previsto no programa. Vou dar a palavra, é por isso que não podíamos começar sem a presença do Dr. José Matos, porque ele vai falar 25 de novembro, uma perspectiva histórica. Isto tem o seu seguimento. A seguir, o 25 de novembro, na Escola Prática de Cavalaria de Santarém, o Sr. Coronel Garcia Correia. Finalmente, vamos fechar com chave de ouro, certamente, o esforço de militares da Escola Prática na preservação dos ideais do 25 de abril, o Sr. Coronel Joaquim Correia Bernardo. Tenho graça porque ainda hoje de manhã estive na abertura solene do ano da Academia Militar na Amadora. É verdade. A representar com todo o gosto, porque dão-me sempre essa incumbência que eu faço com o maior gosto. E portanto, Sr. Doutor, tem a palavra. Bem, muito obrigado. Eu queria cumprimentar os meus colegas de mesa para começar. Obviamente, o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Vice-Presidente, que já tive a oportunidade de estar convosco quando foi o 25 de Abril, e também, obviamente, o Sr. Diretor do Centro de Investigação, todos os presentes estão aqui na sala. É para mim um gosto estar cá novamente, e também um gosto até por uma razão que eu já vos vou dizer, que é raro nós termos tanta gente numa sala para debatermos história, e neste caso um acontecimento da nossa história recente, que foi de facto o episódio 25 de novembro, e que brevemente, daqui a poucos dias,
estaremos a assinalar já os 49 anos do 25 de novembro. Mas é de facto um grande gosto de voltar cá. Eu tinha estado cá de facto quando foi do 25 de abril e da apresentação do livro sobre a Revolução. E o que eu vos queria dizer, obviamente, hoje é aquilo que nós podemos, de certa forma, colher da história e tecer, obviamente, algumas notas sobre este período. Há aqui uma parte interessante, e eu, enfim, já estive um bocadinho aqui a observar a audiência, que é grande parte de vós viveram os acontecimentos. Estavam cá na altura e, portanto, enfim, tinham idade para perceber e para ver a realidade da altura e, portanto, tiveram essa vantagem que foi viver naquela época e viver os acontecimentos. Outros de nós, enfim, como eu, o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Vice-Presidente também, somos mais jovens e, portanto, o que sabemos é, obviamente, os livros da história e, portanto, temos essa perspectiva que é, obviamente, com uma certa distanciação, não é? E também a perspectiva histórica. No entanto, eu vou falar como, enfim, como se nós fôssemos todos ainda jovens e, obviamente, não tivéssemos vivido de perto esses acontecimentos. Enfim, vou deixar algumas notas porque depois os meus colegas que também viveram os acontecimentos, nomeadamente da Escola Prática de Cavalaria, obviamente podem testemunhar o que foi esse ambiente da época. Mas eu ia começar bastante pelo ambiente. E também dizemos uma coisa sobre o 25 de novembro, que é interessante nós pensarmos no tempo atual, já que estamos muito próximos dos 50 anos, enfim, para o ano estaremos de facto a assinalar os 50 anos de 25 de novembro, mas que eu continuo a chamar a atenção do ponto de vista histórico, que é de facto o desconhecimento, muitas vezes, que há sobre estas datas. Todos nós, obviamente, enfim, ouvimos falar muito do 25 de abril, vamos ouvir falar muito do 25 de abril agora, no próximo ano, quando forem os 50 anos, mas o 25 de novembro, como vocês sabem do debate público ultimamente, tem aparecido como uma data que alguns até querem celebrar como sendo uma data equivalente ao 25 de abril. E isso, queria-vos já, enfim, dar aqui também a minha nota pessoal, mais desse ponto de vista, obviamente que não são acontecimentos equivalentes. O 25 de abril é o 25 de abril. Portanto, não vale a pena nós tentarmos estar a fazer uma equivalência entre estes dois acontecimentos. Agora, isto não invalida, obviamente, que em relação ao 25 de novembro, nós também tínhamos, cá está, necessidade, e obviamente, e acho que é importante, termos, obviamente, uma visão do que foi o 25 de novembro, até para não se criar equívocos, não se criar ilusões sobre a questão do 25 de novembro. Mas eu tenho visto no debate público, de facto, até, eu diria às vezes no debate partidário, às vezes essa questão que aparece, de tentar fazer uma equivalência entre os dois acontecimentos. E eu tenho a impressão, quando ouço essas considerações, que muitas vezes o pessoal, a malta, desculpem aqui a minha informalidade, mas a malta que fala destas coisas, às vezes tem uma ideia muito vaga sobre o que foi o 25 de novembro. E, portanto, pensa que foi uma certa coisa que às vezes não foi bem o que as pessoas pensam que foi, não é? E, portanto, dar-vos um bocadinho um panorama já histórico sobre essa questão. Obviamente que nós, em 75, e o famoso verão de 75, e até antes disso, eu diria a partir de 11 de março de 75, há obviamente em Portugal uma radicalização da vida política portuguesa, não só da vida política, mas também, eu diria, da própria sociedade portuguesa. Reparem que há um extremar de posições. Há movimentos políticos radicais, tanto à esquerda como à direita. Nós também tivemos movimentos políticos radicais à direita, até com ações violentas no país. Curiosamente, temos um país também, do ponto de vista geográfico, e eu há pouco lembrei-me disso porque passei na placa de Rio Maior, e portanto lembrei-me daquela famosa história que Rio Maior para cima é uma coisa, Rio Maior para baixo é outra. Portanto, havia uma espécie de uma fronteira em Rio Maior, e portanto temos desse ponto de vista claramente no país uma divisão geográfica, e que é uma divisão em que nós no Norte, por exemplo, notamos obviamente que há dos partidos de direita, nomeadamente, e até dos partidos centristas, há uma grande implantação, e há, eu diria até um ódio contra partidos de esquerda, nomeadamente contra o Partido Comunista, em que nós temos situações no Norte de assalto a sedes partidárias, enfim, nomeadamente do Partido Comunista. Eu sou da região centro, enfim, sou da região de Aveiro, e portanto nós na região de Aveiro vivemos acontecimentos desse género, e no Norte também.
E depois temos uma realidade diferente do Sul, nomeadamente no Sul, neste caso Sul Profundo, Alentejo nomeadamente, em que o Partido Comunista tem uma grande influência, e onde até, curiosamente, obviamente, os partidos de centro e os partidos de direita têm dificuldades de penetração e de influência também, e até muitas vezes são marginalizados e até perseguidos, de certa forma, por forças mais à esquerda, nomeadamente pelo Partido Comunista. E, portanto, temos aquela situação de fratura no país, em que, de facto, se vai radicalizando ao longo de 75. E, portanto, podemos dizer, de certa forma, que alguma coisa teria que acontecer em novembro de 75. Porque o país chegou a um ponto de tal radicalização que alguma coisa tinha que acontecer. E essa radicalização é, obviamente, como eu já vos contei, a um nível político, também anotamos na sociedade e também anotamos isso nas Forças Armadas. E há pouco o professor referiu uma coisa importante, que é, claramente, ao longo de 75, e depois os meus colegas poderão testemunhar isso porque estavam nas unidades e viveram essa realidade, mas claramente há uma quebra das cadeias do comando a nível das Forças Armadas. E há uma radicalização e há uma penetração política, de influências políticas dentro das próprias Forças Armadas. E nós vemos que há militares moderados, todos nós, enfim, ouvimos os nomes mais destacados, não é? Nomeadamente os famosos 9, o grupo dos 9, não é? Mas não são os únicos. Ainda agora há pouco tempo na Visão saiu um artigo sobre os 800 da Armada, não é? Em que publicaram agora um opúsculo há pouco tempo, em que eles de facto davam, num artigo que saiu na revista há pouco tempo atrás, davam conta que na própria Marinha havia, de facto, um grupo grande de centenas de militares que eram moderados, que não estavam a gostar do que estava a acontecer dentro da Marinha, por exemplo, e ao mesmo tempo havia também, em paralelo, militares radicais que achavam que, de facto, a Marinha devia tomar certas posições e que devia, enfim, tomar partido em certas movimentações. Isto também acontecia, já vos posso contar, obviamente no Exército eles falaram sobre isso, mas também vemos isto acontecer na Força Aérea. Portanto, os paraquedistas, que vamos falar já daqui a pouco, os paraquedistas nesse tempo eram um corpo que pertencia à Força Aérea, e portanto isso também acontecia dentro da própria Força Aérea. E portanto, essas influências políticas, essa radicalização política também está presente dentro das Forças Armadas. E as Forças Armadas, nessa altura, têm, obviamente, problemas de funcionamento, nomeadamente, como alguns militares da altura diziam de forma destacada, nomeadamente incumprir ordens, não é? Como dizia o saudoso Pinheiro de Azevedo, que depois já vos conto o episódio, entrou em greve, o governo entrou em greve no novembro de 75, e o Pinheiro de Azevedo chateado, naquela famosa entrevista que dá à RTP na rua, e diz, estou cansado disto. Para já ele diz, estou cansado de ser sequestrado. Não gosto, é chato, já fui sequestrado 2 vezes, pá, e não gosto disto. Pronto. E depois diz mais, diz, bem, e depois isto não funciona. O governo dá ordens, a malta faz os plenários e depois não cumpre as ordens. Portanto, acho que esta entrevista que ele dá à RTP é extremamente interessante para nós vermos o estado que o país estava na altura. De facto, havia uma dificuldade das instituições do país, desde o governo até outras instituições, conseguirem funcionar. Imaginem vocês que pertenciam ao governo da altura, a um dos governos provisórios, e de facto, vocês eram ministros, eram secretários de Estado, davam uma ordem e as pessoas não cumpriam. Porque a seguir faziam um plenário, ou faziam isto ou aquilo, ou uma assembleia, e diziam, não, afinal nós não queremos cumprir isso, achamos que isso não está bem, e a ordem não era cumprida. Portanto, como é que um país, reparem bem, podia funcionar nestes moldes? E portanto, como eu estava a contar-vos, há de facto, em novembro, a sensação cada vez mais presente que alguma coisa tinha que acontecer. E mais, quem na altura, e com certeza alguns de vós faziam isso, lê-se diariamente os jornais. E reparasse nas notícias que estavam nos jornais, havia também um clima constante de conspiração. Os jornais falavam frequentemente de golpes e contra-golpes. E, portanto, quem lesse os jornais todos os dias e acompanhasse a situação política no país, tinha essa percepção. A atmosfera, havia uma espécie de psicose de golpe na altura. Ou seja, frequentemente ouvia-se notícias de que podia acontecer isto. E de que podia haver uma revolta não sei onde. E que mais ali, que mais acolá, que as pessoas não estavam contentes. Depois, há, enfim, situações, hoje que nós vemos caricatas, mas que na altura foram muito complicadas, como, por exemplo, o cerco à Assembleia Constituinte em novembro também de 75, uns dias, enfim, umas semanas antes do 25 de novembro, em que, de facto, a Assembleia que estava a fazer os seus trabalhos, não é, para elaborar a primeira Constituição, a Constituição, enfim, que depois vai ser aprovada em 76, nós já tínhamos, enfim, a outra sociedade novo, mas o que é que acontece? Estavam, de facto, nos trabalhos para essa Constituição e, de repente, são cercados.
e ficam cercados, 30 e tal lojas fechados lá dentro. Há um livro agora recente que saiu de uma autora, de uma jornalista, sobre o cerco à Constituinte, um livro bastante interessante até, onde ela conta, enfim, o que é que se passou nessa altura. Aliás, há uma famosa história que ela conta do livro pela primeira vez, enfim, enviaram um helicóptero para tentar dar mantimentos, enfim, aos deputados que estavam fechados, mas também para tentar sacar o Presidente da Assembleia Constituinte e tentar puxá-lo do helicóptero. É claro que o pessoal apercebe-se disso e puxa-o para fora, não o deixa arrancar, e o pobre do piloto do helicóptero, que é o general Luís Arujo hoje em dia, disse que passou um mau bocado, que estava a ver que a malta agarrava-se ao helicóptero e ia pendurando o helicóptero com ele, não é? Então foi uma situação muito complicada também. Mas, de facto, há essa situação caricata que nós hoje é inconcebível. Reparem, haver um cerco, imaginem a Assembleia da República e os deputados ficarem sequestrados lá dentro, não é verdade? Embora nós hoje às vezes temos secretos noutros ministérios, como vocês sabem, recentemente, mas cá está, nunca aconteceu nos tempos modernos a Assembleia ser sequestrada e os deputados ficarem coitados, sequestrados 30 e tal horas lá dentro e que não podiam, enfim, não podiam sair, enfim, estava numa situação complicada. Portanto, isto passa-se de facto em novembro de 75. E portanto há de facto um clima de conspiração frequente e que depois vai então culminar no 25 de novembro. E o que é que se passa então no 25 de novembro? Bem, os paraquedistas então estavam nessa altura de facto numa situação de grande insatisfação. E porquê? Por várias razões, mas podemos dizer que uma das razões principais é que os paraquedistas estavam contra o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, que era na altura o Jair Bolsonaro. Bem, e portanto vocês reparem, esta é uma coisa curiosa, como é que um corpo da Força Aérea reivindica, e eles defendem essa posição a partir de um certo momento, que o chefe de Estado-Maior da Força Aérea tem que ir embora, tem que sair. Portanto, eles dizem, não, esse senhor general, nós não o queremos ir. E portanto, ele tem que sair, tem que deixar de ser chefe de Estado-Maior. E portanto, gera-se um conflito, a partir de um certo momento os paraquedistas colocam-se às ordens do COPCOM, que era comandado pelo Hotel Sá de Carvalho, e exigem de facto a demissão do chefe de Estado-Maior da Força Aérea. O chefe de Estado-Maior da Força Aérea reage e, portanto, emite ordens no sentido de os paraquedistas, portanto, desmobilizarem, passarem à reserva, enfim, depois até a ameaça de não lhes pagarem os ordenados, e, portanto, gera-se uma situação muito conflituosa entre os paraquedistas e o chefe de Estado-Maior da Força Aérea. E parece que nessa famosa noite de 24 a 25, então, depois de uma reunião do Conselho da Revolução, em que é decidido que o general, na altura, graduado, Hotel Serra de Carvalho, será substituído no comando da região militar de Lisboa pelo Vasco Lourenço. Essa situação gera, de facto, também uma grande crispação em certos setores, nomeadamente de unidades militares de Lisboa, que não concordam que o Vasco Lourenço, enfim, seja comandante da região militar de Lisboa. E, de facto, na noite de 24 para 25, alguma coisa se passa. Ou seja, os paraquedistas pelos gritos. E agora já vamos tentar perceber quem é que terá dado ordens para isso. Porque essa é uma questão que está muito em aberto e discutida ao longo do tempo. Quem é que terá dado ordens para isso? Os paraquedistas pelos gritos recebem ordens durante a madrugada de que podem avançar. E o que é que eles fazem? Tomam conta de bases aéreas, tomam conta do comando da primeira região aérea em Monsanto, em Lisboa, e ocupam Montreal, ocupam também o Montijo, ocupam Tancos também, e portanto tomam conta das bases aéreas. E portanto, quando acordamos no dia 25 de manhã, temos os paraquedistas a ocupar bases aéreas, a ocupar o comando, portanto, da primeira região aérea em Monsanto, e mais. E temos unidades militares de Lisboa, o RALIS, a EPAM e também a Polícia Militar, o Regimento de Polícia Militar, que tomam posições a favor dos paraquedistas. A EPAM vai ocupar a RTP, e portanto, logo aí, essa atitude de ocupação da RTP, obviamente, é uma atitude grave, enfim, tratava-se da televisão nacional que está ocupada por forças que estão afetas, digamos, ao movimento também dos paraquedistas. O RALIS toma posição, a Polícia Militar também toma posições em Lisboa, e portanto há uma situação de facto de confrontação. Havia um plano preparado, cá está, pelo famoso grupo dos moderados, pelo grupo dos 9, havia já, desde o verão, pelos vistos, preparado um plano, digamos, de reação. Ou seja, adivinhava-se que podia haver, cá está, uma tentativa de golpe, novamente, não é? E, portanto, os moderados tinham já, há vários meses, pelos vistos, preparado um plano de ação. Esse plano de ação assentava muito na ação dos comandos do Jaime Neves da Amadora. E, portanto,
Começa a haver uma reunião no Palácio de Belém com o Presidente Costa Gomes e o Vasco Lourenço, Ramalheiros, enfim, as pessoas que estavam envolvidas nesse plano começam a exigir a Costa Gomes que se tome medidas. E, portanto, começam a dizer, Sr. Presidente, os paraquedistas tomaram conta das bases aéreas, portanto, há aqui uma situação grave no país e, portanto, o Sr. Presidente tem que dar autorização para que nós possamos executar o nosso plano que temos preparado para, de facto, acabar com esta situação. E o Costa Gomes, a partir de uma certa altura desse dia, dá, de facto, ordem, dá, de facto, autorização para que isso aconteça. É declarado o estado de sítio em Lisboa, portanto, durante a tarde, a partir das 4h30 da tarde, e, de facto, os comandos do Jair Neves começam a atuar. E, de facto, conseguem, nomeadamente em Lisboa, conseguem, de facto, atuar e conseguem desmobilizar essas forças que estavam, de facto, a atuar em posição também a favor dos paraquedistas. A lamentar, como o Sr. Professor já referiu, o episódio que acontece, de facto, na Polícia Militar, em que há uma confrontação dos comandos e os elementos, enfim, que estavam dentro do quartel, e há um tiroteio, e há, de facto, 3 mortos a lamentar, 2 comandos e um homem também da Polícia Militar que são mortos nesse tiroteio. São, enfim, as únicas vítimas mortais, mas, enfim, é triste, não é? Que isso tenha, de facto, acontecido. E depois também os próprios paraquedistas, não no dia 25, mas depois, a 27 já, acabam também por desmobilizar e acabam por desocupar as bases aéreas e, portanto, acabam por voltar a termos. E, portanto, é uma situação grave, obviamente, esta, mas é uma situação que, a partir daí, podemos dizer que há uma página que se vira de facto. Há pouco o Sr. Professor referia isso, não é? Em que, de facto, no 25 de novembro, nós temos essa percepção histórica, não é? De que há uma página que se vira, ou seja, há um regressar a uma certa normalidade, vamos assim dizer. E há também uma nota, como é óbvio, das tais forças mais radicais, neste caso estamos a falar, obviamente, de forças esquerdistas, como é óbvio, não é? Que defendiam, não, um regime democrático, como nós depois acabamos por implementar em Portugal no ano seguinte, em 76, com eleições, enfim, para a Assembleia da República, com eleições autárquicas, primeiro autárquicas também em dezembro de 76, para a presidência da República também, depois o General Ramalheiros acabará por ganhar, mas de facto há, eu diria, um retomar a uma certa normalidade que não é propriamente aquilo que essas forças esquerdistas defendiam antes de 25 de novembro. Porque, como vocês bem sabem, havia, dentro desses setores políticos, havia muita defesa de uma ideia de uma democracia popular. Obviamente inspirada nos países de leste e nos países, enfim, do antigo bloco soviético, e, portanto, imaginem bem o que é que se estaria por aí a congeminar e a cozinhar, e imaginem que, de facto, até, enfim, o 25 de novembro, o resultado tinha sido outro, vamos assim dizer. Portanto, nesse caso, imaginem o que é que nós podíamos cá ter em Portugal nessa altura. Há quem diga, com alguma razão, se calhar Portugal ficava dividido em 2 partes, ou seja, o pessoal, a comuna de Lisboa, como se dizia na altura, em Lisboa, e depois a malta que era, enfim, oposta no norte de Portugal e no centro de Portugal, e portanto o país ficaria partido, e curiosamente a fronteira seria ali por Rio Maior, mais coisa, menos coisa, e portanto seria por essa base. Mas, portanto, é um acontecimento de facto importante deste ponto de vista, ou seja, de conseguirmos virar a página e conseguirmos criar uma certa normalização na vida política portuguesa. E, portanto, podemos dizer que a partir de 76, nós temos, de facto, o processo democrático a entrar nos eixos e temos, de facto, depois uma série de processos eleitorais em 76 que permitem, cá está, podemos dizer, termos um regime democrático como hoje o conhecemos, com os vários partidos, com as várias forças políticas, e, portanto, e não aquela radicalização e aquele, digamos, todo aquele clima revolucionário que existia também. Também vos queria dizer que, obviamente, que nós em 74, 75, do ponto de vista social e até do ponto de vista económico, como alguns de vocês se lembram, eu acho que também a situação não era muito favorável e era muitas vezes também propícia a estes radicalismos, porque de facto nós vivemos uma situação económica na altura difícil, que já vinha atrás, enfim, tivemos a famosa crise do petróleo, em 73, 74, só por livre, por exemplo, e portanto havia na economia portuguesa havia problemas, havia desemprego, havia uma inflação, enfim, que era o que era já na altura também, e portanto havia também, as pessoas também não estavam satisfeitas, não é, com a situação económica do país. E é natural que muitas vezes os trabalhadores, enfim, os sindicatos, enfim, todas essas forças que existiam na altura, protestassem. Só que depois o protesto, muitas vezes o que é que acontecia? Atingia, digamos, uma radicalidade que depois podia resultar, enfim, nas consequências que todos nós sabemos. E, portanto, havia, de facto, essa radicalização, acho que é um dos aspectos que podemos dizer mais negativos, digamos assim, desse período
e que, de facto, depois, a seguir ao 25 de novembro, obviamente que acalmou, vamos assim dizer, não é tão intenso como era no período revolucionário. E, portanto, resumindo, gostava de, enfim, de vos deixar estas notas, depois, obviamente, teremos um debate, mas, de facto, é um período de grande radicalização política e também na própria sociedade portuguesa, nas próprias Forças Armadas também, e o 25 de novembro permite, justamente, acabar, como alguém dizia na altura, acabar com a balbúrdia, vamos assim dizer, não é? E, portanto, há um bocado essa ideia que alguém comentava, já não sei quem era, que referia isso, mas vamos um pouco acabar com esta balbúrdia, porque, de facto, isto não pode continuar desta forma, e por isso é que eu vos digo, alguma coisa tinha que acontecer em novembro de 75, porque o país tinha chegado a um estado tal em que, de facto, enfim, quando o próprio governo entra em greve e diz, nós não conseguimos governar, portanto, não temos condições para governar, e na altura o Almirante Pinheiro de Azevedo diz mesmo, bem, o Sr. Presidente da República tem que licenciar e tem que nos dar condições para governarmos, porque nesta situação nós não podemos governar. Ninguém cumpre ordens, ninguém faz o que nós, enfim, entendemos que é preciso fazer pelo país. E, portanto, desse ponto de vista, de facto, chegamos a uma situação muito complicada e portanto, alguma coisa tinha que acontecer e, de facto, é interessante vermos que o grupo dos moderados já também pressentia há vários meses que alguma coisa de golpe, ou, enfim, podia surgir. Um aspecto também sobre os paraquedistas, para vos contar que, obviamente, os paraquedistas nunca, aliás, eu queria-vos, enfim, trouxe comigo o relatório do 25 de novembro, publicado na altura, em 2 volumes, e, de facto, aqui é referido, uma coisa que, enfim, podemos dizer hoje também, que é, propriamente, os paraquedistas não queriam derrubar o governo, nem queriam, enfim, mudar o regime. O problema deles era que o chefe de Estado não era da Força Aérea. Agora, como também muita gente comentou ao longo do tempo, esta insatisfação deles pode ter sido, digamos, instrumentalizada. Não é? E, portanto, aproveitaram a insatisfação deles, aproveitaram essas reivindicações que eles estavam a fazer para que o general Moraes de Silva saísse do chefe de Estado-Maior da Força Aérea, para tentar ali criar uma situação de instabilidade no fundo e tentar ver o que é que aquilo estava. Há aqui uma questão muito polémica, depois podemos debater, que é que papel teve o Partido Comunista disto, não é? Enfim, há muitas ideias sobre isto, enfim, eu achei interessante a ideia que o Pacheco Pereira tem defendido ao longo do tempo, de que o PCP estava com um pé dentro e um pé fora. Não é? Estava um pé dentro e um pé fora. E estava a ver como é que a coisa ia correr, não é? Embora todos nós sabemos que o Melo Antunes teve uma reunião, e sabemos em casa de quem até, com o Álvaro Cunhal, na véspera ou 2 dias antes, em que de facto terá garantido ao Álvaro Cunhal que se o PCP não tomasse também uma posição a favor, enfim, das forças mais radicais, que de facto ele garantia que o PCP não seria legalizado e continuaria no sistema democrático. E aliás o Melo Antunes depois, a seguir ao 25 de novembro, diz logo isso, bem, nós vamos continuar a contar com o PCP, portanto não vamos ilegalizar o PCP. Portanto, parece que houve esse acordo. Agora, o que também muita gente diz, como vocês sabem, é que de facto o PCP terá estado envolvido até um certo ponto, terá dado ordens, aliás há uma história muito famosa de que de facto terá havido uma ordem de um membro do Comitê Central, que era o Jaime Serra, e que terá telefonado a uma outra pessoa, que estava aqui no Serviço de Coordenador de Informação, e que terá dito à pessoa, atenção, olha fulano, é hoje, telefona para os paraquedistas e diz que eles podem avançar. Portanto, isto é contado, enfim, será verdade, não será verdade, mas de facto há quem diga que sim, que houve esse envolvimento. Agora, de facto, e depois também há outra coisa aqui gravíssima, na altura, como vocês bem sabem, que é a distribuição de armas a civis. Há uma quantidade enorme de armas, de G3 nomeadamente, não é, que são desviadas dos depósitos de Beirolas, e portanto, e que ainda hoje se diz que andaram por ali, andaram por lá, não é? E se calhar algumas nunca foram encontradas às tantas provavelmente, não é? E portanto há também distribuição de armas e, por exemplo, uma militante destacadíssima do PCP, que eles sentenciaram na altura, conta no livro dela, no livro de memórias, que de facto, nesse dia 25 de novembro, eles receberam ordens e receberam armas. E que de facto estava-se a preparar qualquer coisa. E que ainda nesse dia, depois da tarde, receberam novas ordens para ficarem quietos. Não é? Mas ela conta nas memórias dela, conta isto. Ela diz, não, no dia 25 de novembro, eu recebi ordens e recebemos armas. E estávamos preparados para agir. Só que nessa tarde, alguém liga também e diz, calma lá, deixem-se estar quietos, vocês não vão fazer nada. Não é? E portanto, por isso é que eu acho que, se calhar o Pacheco Pereira tem alguma razão no que diz, quando ele diz, bem, o PCP estava com um pé dentro e com um pé fora. Estava a ver para que lado é que a coisa ia correr. Há uma força aqui também muito importante, que muitas vezes não é falada, que é a questão dos fuzileiros. Não sei se há cá alguém da Marinha, não. Os fuzileiros, por acaso, mantiveram a neutralidade. Porque se os fuzileiros não tivessem mantido a neutralidade, era um caso muito complicado. Os fuzileiros eram uma força poderosa na altura, era até mais numerosa que os comandos,
e, portanto, falava-se que eles podiam tomar partido a favor dos paraquedistas. Eles, de facto, mantiveram essa neutralidade, acabaram por não atuar, mas havia, de facto, um receio, até por parte, enfim, do grupo dos moderados, que se eles atuassem, as coisas podiam ser muito complicadas, não é? E, portanto, eles não atuaram e, portanto, desse ponto de vista, acabou a relação por ser favorável às forças moderadas e, portanto, os comandos, nomeadamente, que era uma força bastante operacional, conseguiu, de facto, dominar a situação em Lisboa. Mas, portanto, desse ponto de vista, esta questão do PCP é interessantíssima. É claro que um dia podia ser esclarecida se o partido abrisse os arquivos, coisa que não faz. E, portanto, nós, se calhar, nunca vamos saber ao certo, a não ser, se calhar, daqui enfim, a 50 anos, quando os arquivos forem abertos, o que é que poderá ter acontecido ao facto. Mas consta-se de facto, e há testemunhos nesse sentido, de que terão vindo ordens do PCP, nomeadamente para os partidos também, para eles agirem nesse dia. E, portanto, eles, apesar de estarem insatisfeitos com o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, podem ter sido instrumentalizados para provocar destabilização, no fundo, e, enfim, haver ali uma destabilização também. E, portanto, é um pouco isto. Portanto, deixo estas notas. E, obviamente, agora vamos escutar quem viveu os acontecimentos, não é verdade? E que estava nas unidades militares da altura, nomeadamente aqui na Escola Prática de Cavalaria, que, como eles irão contar, estava do lado dos moderados, exatamente, e, portanto, tiveram um papel extremamente importante nesse aspecto, não é verdade? Mas que ainda saíram, aliás, como eles tiveram a oportunidade de contar, nós até existem imagens muito interessantes dos carros de combate, cá fora e por aí fora, e, portanto, que ainda chegaram a sair, mas que tiveram, de facto, iria do lado certo da história, não é? E, desse ponto de vista, não se deixaram, digamos, instrumentalizar por esses radicalismos. Mas, de facto, é isso, pronto, acho que, desse ponto de vista, foi, de facto, um virar de página e foi, eu diria, cá está, um voltar a uma certa normalidade que não estava a acontecer no período revolucionário e que, de facto, estava a levar o país a uma situação muito estranha e, eu diria, a uma grande balbúrdia, não é? No fundo, como se dizia na altura. Muito obrigado. Doutor, quero cumprimentá-lo pela sua o seu interessantíssimo testemunho, muito vivo e muito motivador. E eu subscrevo tudo o que disse, estou de acordo. Quero dizer também que o Partido Comunista teve uma importância na altura até para apaziguar os milhares e milhares de seguidores, para não saírem à rua e para se manterem quietos, porque senão isso tinha sido, como disse bem, tinha sido uma balbúrdia completa. Portanto, gostei imenso, dos meus parabéns. Reservo para o final das intervenções o debate, porque se o fizéssemos agora ia criar uma clivagem grande e, portanto, vamos ouvir as comunicações e depois fica aberto um espaço para debate que vai ser muito interessante. Vou dar agora a palavra para ouvir o testemunho do Sr. Coronel António Garcia Correia, que nos vai falar do 25 de novembro na Escola Prática de Cavalaria de Santarém. Sr. Coronel, é um gosto, é a segunda vez que eu estou, e é uma honra minha, numa mesa aqui em Santarém. Falámos os dois na altura sobre a guerra do ultramar e, portanto, é com gosto que lhe dou a palavra para os escutarmos. Faz favor. Muito obrigado. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Dr. Ricardo Gonçalves, Senhoras e Senhores Vereadores, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santarém, da cidade de Santarém, Dr. Sr. Martim Duarte, Sr. Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues, diretor do Centro de Investigação e mentor desta mesa redonda, Sr. Professor Dr. Miguel Correia Monteiro, Vice-Presidente da Academia de História, moderador desta sessão, Dr. Jorge Matos, historiador e investigador. José. Jorge? Não, José. Peço desculpa. Enganado, alguém me enganou. Fica assim, vai, Jorge. Coronel de Cavalaria, Joaquim Manuel Correia Bernardo, oficial da extinta Escola Prática de Cavalaria e ex-combatente, autoridades civis e militares,
membros do Centro de Investigação, caros amigos e amigas, minhas senhoras e meus senhores, representantes da órgãos de comunicação social aqui presentes, à doutora Wanda e à doutora Mónica do Centro de Investigação, meus agradecimentos por o apoio técnico que me deram. O tema é o 25 de novembro e é natural, pela exposição que o Sr. Dr. já não é Jorge, fez, que haja repetições. O tema é o mesmo, há repetições, mas eu, embora o tema seja o 25 de novembro, e a minha memória já tem mais idade que a do Sr. Dr. Amado, de maneira que não vou falar só de improviso, vou também ler alguma coisa que prescrevi, que sei, que vivi e que estudei ou li em jornais, como o Sr. Doutor disse. Mas, embora o tema seja 25 de novembro, permita-me que recue alguns anos atrás para relembrar, embora muito sumariamente, alguns aspectos de como Portugal era antes do 25 de abril. Sob o ponto de vista social, Portugal era maioritariamente pobre, semi-analfabeto, um povo triste, porque a educação só havia nos liceus, nas capitais de distrito. E a Porto Alegre até era só de Alquintor, que vivia em Elvas, era Jiquebreira. Portanto, as pessoas para virem estudar tinham que vir perto de Santarém, ou das capitais de distrito, perto, os outros ficavam ou nos colégios particulares, como havia em Alpiaça, e aqui ali, em Pérez, onde o seu professor Martim Vicente Rodrigues foi professor, e, portanto, este aspecto da educação, que não havia liceus, havia só alguns colégios particulares, que alguns podiam viver, podiam pagar, e, portanto, era assim no aspecto social. No aspecto da saúde, o que é que havia? Hospitais em Lisboa, Porto, Coimbra e as Misericórdias, que não tinham quase possibilidade de internamento, não tinham, as Misericórdias não tinham as valências que hoje existem, e portanto a média de vida seria 50, 60 anos, já vai estar nos 80. Antes do 25 de abril, sob o ponto de vista de saúde, não era mais. A educação, já disse, nos liceus, a habitação era um problema que não existia na altura. O interior estava habitado. As pessoas viviam no campo, viviam das suas matanças, das suas culturas, mas estava habitado. Com estes anos todos, o problema da habitação coloca-se, não só com os imigrantes, como se coloca também porque as pessoas começaram a ir para a pé das grandes cidades e hoje o problema da habitação existe, mas existe não existia. O problema principal para mim nessa altura, era o problema político, porque havia a PIDE, como todos sabem, que prendia, maltratava e fazia serviços às pessoas dentro da própria sede, outros iam para Caxias, outros iam para Forte de Peniche, e alguns iam para o Tarrafal, ou eram esquecidos, e portanto bastava que a população falasse unido contra o governo para ser o que acontecia, minimamente o que acontecia era perder o emprego, ou não poder ser emprego da função pública, pelo menos. E, portanto, a população vivia acomodada, nesse aspecto, acomodada entre aspas, não podia concorrer a qualquer serviço público. Eu recordo-vos que, na tropa, nos serviços militares, eles preferiam levar uma bufetada do que levar um castigo na caderneta, como se dizia, porque nunca mais tinham emprego. Se levasse um castigo na caderneta, o militar não tinha emprego. Depois, havia a Guerra Colonial. A Guerra Colonial que tantos feridos e mortos causou, abriu politicamente a mente de muitos portugueses, onde se incluem militares, que posteriormente, alguns, se deixaram levar pela idílica Revolução Socialista da União Soviética. Eu faço agora aqui uma declaração de interesse. Eu não pertencia, nem pertenço, a qualquer partido político, qualquer movimento civil ou militar, Conselho de Revolução, o Grupo dos Nove ou outro. Eu apenas pertenci ao Movimento de Capitães e ao MFA, Movimento das Forças Armadas, e sempre quis entregar o governo à sociedade civil, após o ato eleitoral e aprovada a Constituição. Fui apenas o capitão mais antigo da escola a exercer as funções de tenente-coronel na falta de oficiais superiores. Os meus conhecimentos
factuais, como aqui o Sr. já referiu, eram dos acontecimentos políticos, eram obtidos da comunicação social, da troca de impressões com outros camaradas e o que ia ouvindo dos soldados e de alguns graduados. Era comandante de todas as tropas, menos dos grupos de instrução de cursos oficiais noticiantes, cursos de noticiantes, que seriam cerca de 800 homens. Com a liberdade obtida após o 25 de Abril, começaram a vir à superfície vários movimentos, partidos políticos, em que o único talvez organizado seria o PCP, com a sua experiência da clandestinidade, mas que em certos momentos se deixou ultrapassar por outros movimentos extremistas revolucionários. Sucedeu-se vários governos, muitas reuniões, muitos grupos de pressão, da esquerda e da direita, pela tentativa de aliciar soldados, provocando a indisciplina e desobediência à hierarquia. Aqui na Escola de Cavalaria conseguimos manter a disciplina e suster as ocupações das propriedades agrícolas por considerarmos não estarem de acordo com a lei da reforma agrária. Eu, com a autoridade que possuía de ser o comandante das tropas, essencialmente dos soldados, procurava tomar parte nas reuniões dos SUVs. Os SUVs eram os Soldados Unidos Vencerão, que foi criado em agosto de 75 pela LCI, a Liga Comunista Internacional, que depois de ter sido fundida com o PRP, Partido Revolucionário dos Trabalhadores, e integrado no PSR, Partido Socialista Revolucionário, se viria a confundir com a UDP marxista. São contra o prédio de miséria, por transportes gratuitos, para a expulsão dos reacionários dos quartéis, e não dão confiança aos oficiais burgueses, que não têm a força real dos quartéis, mas são empresas de agitação e propaganda. A nível militar, contam com o Ralis, já vou referir, com o Forte da Almada, com as Oficinas Gerais de Material de Guerra, com o Corpo de Escolas de Fuzileiros, com o COPCON e o CDSI. Portanto, os SUVs, mas também havia, nessa altura, as ADUs. As ADUs eram Assembleias Delegadas da Unidade, criadas pela 5ª Divisão, que não era mais que uma oficina ideológica destinada à educação política dos soldados. Eram lança-campanhas de dinamização no Norte, dizendo que tinham sido criadas condições para a democracia popular. Mandou prender Arnaldo Matos e acaba doutrinado por ele, isto pelo Hotel Saraiva de Carvalho. Após comandar o 25 de Abril, quer voltar à Academia Militar, mas os inimigos conseguiram demovê-lo desse ato, e ele então se sentia a porca da política. Os acontecimentos mais relevantes da escola prática, mercê do compromisso dos seus oficiais com o ideal da democracia representativa, consegue manter a ordem e a disciplina, apesar das solicitações exteriores, que diversos movimentos e partidos políticos, bem como demonstram os panfletos frequentemente distribuídos pelas casernas e pelas paradas, apelando à rebelião. Ficou referido nos panfletos que eu vou aqui apresentar. Não vou ler na totalidade o que seria, mas são panfletos distribuídos que eu consegui guardar, que tenho a meu poder, e que vou apenas referir algumas passagens como esta. A comida... Com licença. Eu consigo chegar lá. A comida... Está a mesma porcaria. O rancho igual para todos os militares. O facto dos oficiais comerem igual a nós não foi só para tapar os olhos, para impedir que fizéssemos levantamento de rancho. Em vez da nossa comida melhorar, o nível... Bem sabemos o nível, mas nós bem sabemos que os oficiais são os senhores, ganham bem e se quiserem comer lá fora, enquanto nós somos obrigados a comer lavadura que nos dão. Aqui vou referir uma coisa, um aspecto que também aconteceu. Um dia, já isso não me lembro bem quando, sou alertado que vão fazer uma greve de fome. Uma greve de fome na vida militar era dos maiores crimes que se podiam acontecer. Tinha perto de mim o comandante do esquadrão de comando, hoje o Brigadier-General Assunção, e disse: Assunção, vou ao seu esquadrão, vou consigo, eles têm que ir para o refeitório. E mandei avisar os outros comandantes do esquadrão a fazer o mesmo. Subimos ao primeiro andar, onde era o esquadrão de comando, hoje por cima do tribunal,
E, sabendo que havia alguns que estavam indecisos, comecei a empurrá-los, eu digo, escada, vamos lá almoçar, vamos para o almoço. A comida não estava porcaria, eu já provei o rancho, eu vou comer com vocês. E de facto o levantamento de rancho acabou, todos foram para o refeitório, eu comi no refeitório e a comida estava boa. Depois, basta alguns exemplos. O Tavares de Almeida, que agora é general, que é o maior chincalhão do quartel, bate dos soldados. E isto depois do 25 de Abril. Mas não é só ele. O Garcia Correia, sou eu, é outro Chico, que até queria que fizéssemos ordem unida com os arreios, etc. E nos queria revistar os armários. Que até contra isto, em meados de julho, fizemos recusa na formatura naquela terça-feira. As inscrições apareceram na parada. Morte ao Garcia Correia. Bem, a voz de todos nós. Era bem a voz de todos nós. O Garcia Correia, quando chegou nesse dia à parada, ao quartel, às 8 da manhã, numa formatura geral, disseram, não, capitão, não vá à parada. Era do outro lado, lá da parada do Chamita, era a outra atrás. Onde era o escolar do comando. E disse, não vou porquê? Não vá. Vou sim, senhor. E fui. Isto de facto estava escrito na parada, morte ao Garcia Correia. E um português vernáculo, não vou dizer aqui, chamei-lhes todos os nomes. Tu que matem. Que é o cobarde. Chamei os comandos de esquadrão à frente, disse, vamos continuar a vida continua, de maneira que, e assim foi. Tudo se foi embora. Fui para o gabinete a pensar o que é que vou fazer, numa situação destas. Começar a pensar o que é que vou fazer. Minutos depois batem-me à porta, entram 4 cabos, eu acho que me vão matar. Mas não, os 4 cabos disseram-me, meu capitão, estamos consigo. Mas quem é que foi? Eu ia saber, tenho que saber quem é que foi o malandro que fez isto. E vinha saber, mas não fiz nada. Não era a altura de eu estar a fazer nada. Mas quando ele, na véspera de passar a disponibilidade, mandou-o chamar. E disse, meu amigo, foste tu. Eu sou capitão, tu és soldado, não fiz nada. Mas olha, agora isto é factual. Se passares por mim na rua, muda de passeio, porque olha, eu estou armado. E os outros não dava nada. Ou intimidade. E assim foi. Portanto, este era um dos panfletos. Depois temos um outro panfleto, eu tenho aqui, mas não vou ler, evidentemente não vou ler tudo, não os passar. Estas passagens aqui têm alguma graça agora. Mas termina assim. Esta é o outro. Termina assim. Queremos o que é que queremos? Camaradas, em frente da Constituição das nossas reivindicações. Queremos 18 meses de tropa, um mês de licença em cada 3 meses. Salários nos escudos para os soldados, transportes gratuitos, tal como acontece com o PSP e a GNR. Melhor comida, menos serviço, fim à tirania fascista dos chicos, fim, liberdade de reunirmos para discutir os problemas, fim à guerra colonial já, independência total da Tratado de Angola de Moçambique, nem mais um embarque, regresso imediato de todos os soldados ao lado do povo, organização em comitê de soldados vermelhos, façamos assembleias gerais de soldados, em frente pela Revolução Popular. Santarém, 3 de setembro de 74, Comitê dos Soldados Vermelhos da Escola Prática de Cavalaria. Este é um conflito. O outro é traição soarista. Atira-se aqui o Mário Soares, cá voltam a falar. Nunca o povo desta cidade precisou que dissessem para onde devia ir ou o que devia fazer. Apareceu a circular pela cidade um comunicado falando dos SUVs e apoiando o 6º governo. Este comunicado foi feito por um funcionário do Partido Socialista, mas continua aqui. Nunca na escola prática constou que estivesse implantado aquele movimento. E os oficiais progressistas, entre aspas, daquela escola, bem podem testemunhar os senhores Major Ferreira, Capitão do Governo Maia, Capitão Miguel, Taxa Araújo, que até revista aos soldados à entrada. O Capitão Costa Freire, o Garcia Correia aparece outra vez. Jacel Braçuriano. Isto é o Sr. Soares e os seus capangas deixam o povo de Santarém em paz e não nos obrigam a ter de aflorar as outras misérias pessoais e por isso não impõem tal ordem, tal disciplina. Estamos no Ribatejo habituados a trabalhar e barretes já temos muitos. O Comitê de Defesa dos Soldados Socialistas do Ribatejo. Este é um outro
do esquema Sá, mas para a democracia no quartel, exigimos refeições para homens e não para cães. Aumento de pré, cá fora já. Transportes gratuitos, já. Por uma vida democrática nos quartéis. Viva a Comissão dos Soldados. O núcleo... Eu tenho aqui estes. Já está. Núcleo Pro Comitê da Luta da EPC. Depois isto é uma proposta, eu não vou ler os considerandos, que aqui a Escola Prática de Cavalaria fez 17 de janeiro de 75, manifestando o seu descontentamento com as atitudes dirigistas de cúpula assumidas pelo Conselho Superior e pelo Conselho dos 20, contrárias ao espírito de localização e implantação no país e nas Forças Armadas pelo glorioso movimento 20 de Abril, a cujo programa se reafirma um novo equívoco de ação. Que o Governo Provisório aumente o controle dos grandes meios de comunicação social, a fim de evitar que ao povo seja sonegada uma informação justa e pluralista. Que faça às dúvidas, esta é importante, que a evolução política suscita, o Conselho dos 20 venha a público definir claramente a vontade das Forças Armadas em garantir, a qualquer preço, a existência de eleições livres e democráticas em 25 de abril de 75. Este outro acaba por dizer mais ou menos, cá estou, vou falar de mim outra vez. O ilustre Faixa Garcia Correia, confirmando nas últimas discursatas proferidas na parada a sua declarada posição reacionária e já muito conhecida da maioria dos soldados desta escola. O segundo comandante, Moura de Santos, teve pouco tempo, de quem estamos tão fartos e que ainda vem chatear à paisana quando está de férias, teve o desplante de afirmar que a morte de um cavalo era mais importante que a de um soldado, de que estamos à espera para correr com ele. É claro que isto era mentira, evidente. Isto não se lê. Generais, tratam-se de matar camaradas e não se diz nada. Um soldado trabalhador apanha 8 dias de pílula e as consequências são as seguintes. Será que vamos ficar parados, sem fazer nada? Soldados sempre em frente, ao lado do povo. Operários, camponeses, soldados e marinheiros, unidos venceremos. Este panfleto foi elaborado por soldados, sargentos e oficiais progressistas desta Escola Prática de Cavalaria. Unidos venceremos. Mas ainda há aqui uma parte... Estes são bom. A Escola Prática de Cavalaria, mercê do seu compromisso dos seus oficiais com o ideal da democracia representativa, consegue manter a ordem e a disciplina, apesar das solicitações exteriores dos diversos movimentos e partidos políticos, bem como demonstram estes panfletos que acabo de mostrar, que apelavam à rebelião, como ficou referido, insultando alguns oficiais da escola. Os acontecimentos de setembro de 74, que levaram à admissão do Presidente da República, General António Spínola, não tiveram que se saiba repercussões na escola, quer a nível pessoal, quer coletivo. Já em 17 de janeiro de 75, com base nos considerandos sobre dirigistas e de cúpula, assumidas pelo Conselho Superior do Exército, a escola manifestou o seu descontentamento apresentando uma proposta, que foi esta que acabei de vos mostrar, no sentido de vir a público definir claramente a vontade das Forças Armadas em garantir a existência de eleições livres e democráticas em abril de 75. Porém, em 11 de março, perante a surpresa da maioria dos oficiais, aterra no início da manhã, na parada Chaimite, um helicóptero que transportara o segundo comandante da escola, Tenente-Coronel do Hugo Salgueiro Maia, Capitão Salgueiro Maia. Posteriormente, tivemos conhecimento que se teriam dirigido a Tancos, onde se encontrava o general António Spínola, na base aérea, comandada pelo coronel piloto aviador Moura Santos. Ao fim da tarde, eu próprio, como comandante das subunidades dos grupos, recebi ordem do comandante da escola, o então coronel de Cavalaria Alves Morgado, para reunir todas as tropas num dos ginásios fechados que possuía uma tribuna,
de onde o comandante e o segundo comandante informaram que a missão em Tancos teria sido de informar o general Spínola que a escola não estaria na disposição de apoiar as suas intenções e que o general António Spínola havia saído de helicóptero para a Espanha. Todos estes acontecimentos estariam relacionados com a denominada lista da matança da Páscoa, que nunca apareceu, mas que teria levado o general Spínola ao engano. Curiosamente, deste entretanto, enquanto os comandantes falavam, sou abordado pelo aspirante oficial Luciano Elpidio Santos, no sentido de procedermos à prisão imediata dos dois comandantes, referindo não ser ético nem propositado efetuar tal ação sem conhecimento nem da capacidade, tínhamos capacidade para julgamento. De imediato, transmiti esta informação aos comandantes de esquadrão. Após a ordem de retirada, os esquadrões, ordenada e ordenamente, abandonaram o ginásio. E eu aflito para que ia acontecer. 2 dias depois, estes dois oficiais, o comandante e o segundo comandante, são mandados a apresentar em Lisboa e detidos por ordem do COPCON. Quase de imediato, apresenta-se e assume o comando da escola o ainda tenente-coronel João Ramiro Alves Ribeiro. A partir deste momento, 11 de março, segue-se um período político nacional muito agitado, com natural repercussão nas unidades militares. Forças e movimentos que se consideram vencedores desta tentativa de golpe iniciaram um processo político contrário aos propósitos do movimento de capitães e do movimento das Forças Armadas, dando início ao denominado Verão Quente, essencialmente com repercussões na reforma agrária e na execução de múltiplas nacionalizações. Em 29 de outubro de 65, numa entrevista dada ao jornal A Luta, pelo comandante da escola, sobre a reforma agrária, deu origem a uma carta aberta dirigida ao mesmo senhor pelos trabalhadores da Cooperativa Agrícola e Popular da Quinta de Torbela, com data de 4 de novembro de 75. Em 6 de novembro de 75, numa reunião de cerca de 1000 agricultores na Feira do Ribatejo, no pavilhão da Feira do Ribatejo, foi decidido dirigirem-se à escola numa manifestação de apoio a esta unidade. Entretanto, numerosos trabalhadores vindos de Almeirim e de Alpiarça, entre atores e outros meios de transporte, dirigiram-se a Santarém com o alegado, mas desnecessário propósito de defender o IRA, as instalações do IRA e o sindicato na Rua Pedro Canavarro. Desnecessário, pois o itinerário escolhido pelos agrários até à escola prática não passava por aquelas instalações. Entretanto, a multidão vinda de Almeirim e de Alpiarça colou-se à cauda da manifestação dos cercos de Vilagrários e no cruzamento das ruas Guilherme de Azevedo, Teixeira Guedes e São Nicolau atacaram-na com pedras, arrancadas da calçada, chicotes, paus, armas brancas e outras. Da confusão, da reação que se gerou, resultaram 2 mortos, 19 feridos, sendo 3 em estado grave. A PSP, que se encontrava por perto, apercebendo-se dos acontecimentos, conseguiu acalmar os ânimos, porém, a testa da coluna dos agrários junto à escola, tendo conhecimento dos acontecimentos, resolveu reagir e, perto do tribunal, dar-se-iam novos confrontos que a escola prática impediu ao enviar uma coluna, uma força com blindados, que no local deu vários tiros de aviso para o ar, tendo conseguido, aparentemente, restabelecer a ordem e acalmar os ânimos. A atividade política nacional, como é natural, continua a ter repercussões nas unidades militares e a escola prática não lhe é alheia, tanto por seu potencial relativo de combate, como por ter a ação determinante no 25 de Abril. Já os referidos panfletos, distribuídos nas casernas e paradas, em que por vezes era proposto o saneamento de oficiais da escola, bem como as reuniões dos SUVs, que eu já falei, Sociedades Unidos Venceremos, e das ADUs, Assembleia de Unidade de Unidade, e as tomadas de posição de alguns militares, são reflexos da caótica situação política que o país estava a viver, em que poucos ou nenhum sabem quem manda em quem, e que mais tarde ou mais cedo poderia conduzir a uma guerra civil ou a uma ditadura de sinal contrário. Essa possibilidade de ocorrer uma tentativa de nova ameaça totalitária através de um golpe militar
e que poderia ter acontecido em 25 de novembro de 75, começou a ser previsto em março de 75 por um grupo de oficiais moderados. Com licença. O grupo de oficiais moderados, também chamado grupo militar, em que fazem parte Tenente Coronel Lianes, Garcia dos Santos, Major Tomé Pinto, Major Arel Trindade, Tenente Coronel Rocha Vieira, enfim, é o grupo dos 9 que acabam por ser 17. E acabam por ser 17. Estas reuniões são, pronto, estes oficiais já prevendo que podia acontecer em 25 de novembro de 75, organizaram-se com vista à obtenção à sua contenção, se necessário. A escola, através do seu comando, mantinha o contacto com estes oficiais, tendo sido atribuída uma missão na ordem de operações, que entretanto tinha sido elaborada pelo Tenente Coronel Tomé Pinto. Já em outubro de 75, que subunidades da escola efetuaram na região de Azambuja, foram detidos elementos armados, alguns estrangeiros, que quando interrogados declararam estar a cumprir ordens do COPCON. Este facto levou o comando da escola a decidir deixar de obedecer a esse órgão, bem como aos comandos da região militar de Lisboa, que na prática era o COPCON, ficando assim à margem do canal hierárquico. Entretanto, havia conhecimento que já havia muitas armas distribuídas. O PRP de Isabel do Carmo recebe milhares de armas de beirolas. Não houve partido de esquerda ou de direita ao longo do verão que não se assumisse com as suas milícias privadas à custa do Exército sem fiscalização. O PPD recebe armas dos ex-comandos. O PS recebe armas emprestadas por responsáveis militares. Em 11 de março, meio Lisboa radical andou de armas em punho. Em 16 de março, o comando da escola decidiu impedir que elementos militares do Corpo de Tropas Paraquedistas, do Regimento de Infantaria das Caldas, de Abrantes e pessoal civil de Vendas Novas, transportados em viaturas militares, se juntassem em concentrações e manifestações na região de Santarém e do Cartaxo. Em 25 de novembro de 75, o comando da escola negou-se a cumprir uma ordem do COPCON de destruir as barricadas civis em Rio Maior, passando a partir deste momento a depender do Presidente da República, General Costa Gomes, que assumiram o comando, e também as funções de chefes de comando, assumiram o Presidente da República e assumiram também as funções de CENFA, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Ainda nesta data, em 25 de novembro de 75, forças da base Escola de Tropas Paraquedistas, que 123 dos seus oficiais já haviam abandonado em 13 de novembro, ocupam o comando aéreo em Monsanto e executam o cerco e ocupação da base aérea da OTA, Tancos, de Monte Real, de Montijo, tendo uma força da Polícia Aérea ocupado o Estado-Maior da Força Aérea e prendido o General Moraes da Silva, seu chefe de Estado-Maior. Os paraquedistas, têm uma razão de ser, sentiram-se os eternos ludibriados. Saltam no dia 28 de setembro e arrependem-se. Saltam no 11 de março e juram ao realista que nunca mais. Em 7 de novembro, caçadores paraquedistas arrebentam à bomba o emissor da buraca de Rádio Renascença, que era a voz do radicalismo. Em 10 de novembro, num plenário em que o chefe de Estado da Força Aérea, General Moraes Silva, é repudiado e ofendido, resolve deixar a base escola, assim como 130 dos seus oficiais, ficando só 2 oficiais, os sargentos e as praças. Os oficiais é o Major Pessoa e o outro não sei o nome, assume o comando. Contam com os 5.000 efetivos que regressam de Angola com material blindado, vindo dos dragões de Angola. Mas o comandante das forças, General Almenda, recusa sair para tantos e fica em Horta. Em 25 de novembro, o General Otelo dá ordem ao Major Pessoa para ocupar as bases da Força Aérea e prender o seu chefe de Estado-Maior, General Moraes Silva. O dia D chegou pelas mãos dos paraquedistas. Ao ocupar as bases, o golpe estava na rua. E, como se diz na gíria militar, e não só,
o primeiro coelho a saltar é o que morre. Isto origina a intervenção do Regimento de Comandos em Monsanto e o cerco e a ocupação do Regimento de Polícia Militar na Calçada da Ajuda. De imediato, por delegação do Presidente da República, General Costa Gomes, que, entretanto, cria a AMI. O que é a AMI? É um agrupamento militar de intervenção. É justificado pelo General Costa Gomes pela necessidade de prover o Governo de meios para o exercício da autoridade. O Brigadeiro Belo Egídio é nomeado seu comandante, dispondo quase exclusivamente de tropas do agrupamento de comandos. É de imediatamente contestado pelo Centro de Sociologia Militar, que refere ao RALIS que refere ao RALIS e ao RPM, ao Regime de Polícia Militar, que terá vida curta. É na ação da AMI que os paraquedistas silenciam a Rádio Renascença. Portanto, toma conta de imediato, depois desta intervenção, na calçada dos comandos em Monsanto e no Regimento de Polícia Militar, que já se falou, morreram 3 homens, 2 dos comandos e 1 da Polícia Militar. De imediato, por delegação do Presidente da República, o General Costa Gomes, o Brigadeiro Graduado Vasco Lourenço, já comandante da Região Militar de Lisboa, em substituição do General Hotel Saraiva de Carvalho, ordenou à Escola de Cavalaria que o Esquadrão de Reconhecimento ocupasse o emissor de Porto Alto da Rádio Clube Português e que o Esquadrão de Carros combasse isso para Lisboa. O Esquadrão de Reconhecimento, sob o comando do então Capitão Pinto Pereira, saiu de Santarém em 26 de novembro à 1 da madrugada e ocupou, sem resistência, da Força de Fuzileiros Navais, ali destacada, as antenas do Rádio Clube, tendo sido cortada a emissão, convidava à sublevação. Cerca das 7 da manhã, esta subunidade seguiu para Monsanto, a fim de render a força de comandos que ali fazia a defesa das instalações do DAS, regressando à escola, na madrugada de 27 de novembro de 75, escoltando também algumas viaturas blindadas provenientes dos dragões da Gola e que se encontravam no Regimento de Polícia Militar na Calçada da Ajuda. Este primeiro esquadrão de comando, ainda sob o comando de Pinto Pereira, de imediato efetuou várias missões que se destacam: o assalto à Quinta de Torbela, no Cartacho, na Quinta da Marquesa e da Bafoa, em Vila Nova da Rainha. O Esquadrão de Carros de Combate, sob o comando do então Capitão Salgueiro Maia, saiu da escola em 26, às 5 da manhã, no mesmo dia, mas às 5 da manhã, tendo recebido ordem para se deslocar até 6 km de Lisboa, sob a autoestrada. Aí recebeu o reforço de 20 homens da Escola de Infantaria, instalados em Castanheiro do Ribatejo. Porém, resolvida a situação do cerco ao Ralis, pelos paraquedistas, o Regimento de Artilharia de Lisboa, o Capitão Salgueiro Maia, comandante do Esquadrão de Carros, recebe ordem para se deslocar para Beirolas, onde passou a constituir uma reserva à ordem do Presidente da República, General Costa Gomes. Em 27 de novembro, o Esquadrão de Carros de Combate, ainda sob o comando de Salgueiro Maia, foi mandado seguir para a Academia Militar, na Amadora. Em 28 de novembro, regressou a Santarém, onde chegou pelas 21 horas. E assim, com a colaboração da Escola Prática de Cavalaria, ficou estabilizada a democracia e o desrespeito pelo Estado de Direito pluralista e o desvio de um totalitarismo anárquico tem. Sr. Coronel, muito lhe agradeço a sua comunicação e, portanto, passo imediatamente ao Sr. Coronel Joaquim Correia Bernardo, que nos vai falar do esforço dos militares na Escola Prática de Cavalaria na preservação dos ideais do 25 de Abril. Sr. Coronel, é por Sr. Presidente da Câmara, Sr. Diretor do Centro de Investigação, meus companheiros de mesa, Sr. Professor, Dr. Macaulay Garcia Correia, meus amigos, vou tentar ser o mais breve possível, sob o olhar fuzilado tal e do professor Martinho Vicente Rodrigues. Vou ser breve. Em jeito de abertura, começo por dizer que no tempo entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro, Coronel Garcia Correia e eu estivemos ambos aqui neste local e vivemos os mesmos episódios, acontecimentos e as mesmas preocupações.
eu vou tentar não repetir aquilo que acabaram de ouvir por parte do Coronel Garcia Correia, com o qual eu concordo plenamente com aquilo que ele disse. É repetitivo, é amassador e temos que ir atentos. Vou acompanhar aqui a perspectiva histórica do Dr. José Matos e cingir-me unicamente às preocupações que tivemos aqui na EPC na preservação dos princípios que nos tinham norteado na preparação do 25 de Abril e que eram, ao fim e ao cabo, o compromisso que tínhamos com a nação. A imagem dada por alguns que o 25 de novembro meteu a Revolução dos Cravos nos carris faz algum sentido, pois logo no próprio dia 25 de Abril assistimos perplexos ao seu descarrilamento. Nós, militares de Abril, no plenário efetuado em Óbidos, faz agora a semana de 50 anos, votámos para a escolha do chefe militar que ia encabeçar o movimento e tínhamos elegido nessa altura o general Costa Gomes, em detrimento dos generais António de Spínola e Couso de Arriaga. Assistimos perplexos e impotentes pela televisão a esta troca de posições sem uma explicação cabal para isso. Era o primeiro grão de areia no carril da Revolução e, como veremos mais tarde, não se tratou de um simples grão de areia, mas de um verdadeiro bloco de cimento. A Revolução de Abril não se pode dizer que tenha sido uma revolução sangrenta. Não houve mortes nem feridos nos confrontos entre as forças afetas ao MFA e as forças leais ao governo. A exceção que houve foi um ato desesperado dos homens da PIDGS contra a população indefesa e do qual resultou a morte de 4 civis. Os derrotados do 25 de Abril, do modo geral, foram respeitados e pouco incomodados. Este sentimento de revolução pacífica permitiu que as semanas que seguiram ao 25 de Abril fossem de uma enorme euforia. Eu quase me apetecia cantar como o Chico Buarque da Holanda, a festa foi bonita, pá. Dando-lhe a sensação que não houve qualquer derrotado. Havia, quanto muito, não vencedores. Ainda nos lembramos da manifestação do 1º de maio de 74 e do entusiasmo que rodeou as comissões administrativas para o poder local que decorreram logo a seguir. Como a EPC teve a missão de acompanhamento e preparação destas listas às autarquias na sua área de responsabilidade militar, Santarém, Alvarinho, Alpiaça, Cartaz, Cruz, Cabral, Salvaterra, por aí fora, nos contactos que mantivemos com as populações, que já estavam organizadas segundo as suas opções políticas, assistimos a um querer resolver harmoniosamente as discrepâncias que inevitavelmente iam aparecendo. E foi assim, sem precalços, nas datas previstas, as comissões foram empossadas pelos representantes do Governo Civil e da Junta de Salvação Nacional. Mas, e é esta a minha convicção, aquele sentimento de revolução pacífica permitiu aos setores políticos que já vinham organizados no anterior e que, ano após ano, a maior parte deles, na clandestinidade, tinham lutado com muitos sacrifícios para derrubar o governo, se sentissem no direito de mandar a revolução. E com eles vieram também aqueles que se regimentavam à volta de uma mesa de café e faziam nascer, da noite para o dia, siglas partidárias, lançando a confusão nos portugueses, apenas pretendiam também entrar na Revolução dos Cravos. Do outro lado da barricada, posicionavam-se os setores que haviam convivido com o governo deposto, mesmo não tendo concordado de todo com as suas políticas e com a mesma sensação de revolução pacífica, permitiu-lhes recuperar as semanas iniciais de preocupação e receio e, tal como os outros, assenhor-se-ar-se tomar conta da revolução. Meia volta. Deste modo, poucos meses passados, sentimos que aquele braço dado do 1º de maio estava a perder a fraternidade e a alegria estava a transformar-se em desconfiança. O nós foi perdendo força e calor humano.
E o vocês passou a ser gritado. Os ideais que haviam norteado o MFA passaram a estar em risco. Este alerta fez-nos refletir. É evidente que do lado dos militares do MFA também houve erros, e grandes e graves. Grandes e graves. A juventude de muitos, aliada a uma natural impreparação política dos intervenientes do 25 de Abril, o excesso de protagonismo evidenciado por alguns e também as costas voltadas aos ideais a que nos tínhamos comprometido, foram o rastilho para que determinados quartéis abrissem as portas à demagogia e perigosamente se orientassem para situações extremas que, a breve trecho e sem o apoio da grande maioria do povo português, iriam deitar por terra tudo aquilo que nos havíamos batido. Aqui na EPC, começamos a sentir aqueles dois movimentos envolventes como se fossem braços de uma tenaz à nossa volta. De um lado, a nomeação para o comando da Escola de Oficiais, com excelente folha militar, mas permeáveis à influência de correntes oportunistas de terceiros, com senhores civis ou militares, e, por outro lado, a colocação de oficiais milicianos em regime de contrato ou transferidos, que sempre denunciavam quais as suas verdadeiras intenções: minar a escola por dentro, desagregando o espírito de corpo unido e a ligação que fortalecia os diversos setores da escola. Com as campainhas de alarme a soar, refletimos sobre os passos a dar para manter a nossa coesão interna. No que dizia respeito aos oficiais, a grande maioria vinha da preparação do 25 de Abril. E depois de avivadas as nossas linhas de conduta, apenas assistimos à saída voluntária de 3 oficiais, um capitão e 2 alferes. No que respeita aos sargentos, os milicianos tinham estado connosco e mantiveram-se firmes ao nosso lado. Quanto aos sargentos do quadro permanente, assumimos que tinha havido um erro quanto à preparação do 25 de Abril. Que erro foi? Foi não termos contado com eles para o 25 de Abril. Não por falta de confiança, mas porque a guerra em África retinha lá a maior parte dos sargentos do quadro permanente e os poucos que vinham para as unidades eram absorvidos em funções administrativas e o 25 de Abril baseou-se em operacionais e estes eram os milicianos. Mas nos contactos que tivemos posteriormente, houve uma correspondência muito boa, pese embora se sentir que um ou outro já havia sido contagiado pelos partidos políticos. A colaboração foi imediata e impecável, sobretudo, e isto era muito importante, na sua ligação aos soldados. Já nas reuniões que fizemos com os soldados, surgiam de início apenas reivindicações ligadas ao seu bem-estar imediato, já referidas aqui pelo meu camarada e amigo, Coronel Garcia Correia. A alimentação, a saída, o cabelo, o pré, etc. Só mais tarde, em agosto, já com o chuve em desenvolvimento, tinham sido criados em março, mas só têm força a partir, digamos, lá de agosto, é que foram apresentadas tomadas de posições mais contundentes, pedindo mesmo o banimento de oficiais da escola prática. Não me vou referir a isso, que foi exaustivamente apresentado aqui do meu camarada Coronel Garcia. Esta firmeza nos ideais de Abril permitiu-nos aguentar as turbulências que seguiram ao 28 de setembro. E no 11 de março, mesmo com algumas beliscaduras, soube-se resistir aos apelos do comandante para sairmos em apoio dos paraquedistas no Seco Ralês. E esta firmeza permitiu-nos constituir um gabinete de dinamização que, para além do apoio que prestou junto das populações, nos levou ao contacto com os habitantes de lugares mais isolados para lhes explicar, e isto era fundamental, a importância do ato eleitoral para a Assembleia Constituinte. Quase 95% de portugueses foram às urnas. É uma vergonha à atualidade. Permitiu-nos também acompanhar com dignidade as Assembleias de Unidade criadas após o 11 de março e que a seguir ao volume 65 serviram de porta-vozes aos grupos mais radicais. Abstenho de continuar, Coronel Garcia Correia e muito bem acercou-se deste tema. Ainda arranjámos ânimo para, em maio de 75,
contrariando a vontade do comandante, aceitar a instrução de um curso de oficiais milicianos e de um curso de agentes milicianos, que estavam suspensos desde o 25 de Abril, e que outras escolas se recusavam a receber. Era importante para nós que esta recusa não parecesse um sinal de fraqueza do MFA. O 25 de novembro surge naturalmente face ao desveio das culpas político-militares e desenvolventes populares. E esta manifestação de força dos setores mudados do MFA veio permitir o estabelecimento da cadeia normal de comando das Forças Armadas e garantir uma relativamente paz política. É imperdoável não referir aqui, o nome foi fundamental para a nossa coesão interna e para a projeção exterior da imagem da EPC. Salgueiro Maia. Se cada um de nós deu alguma coisa, ele deu tudo. Por último, gostaria de deixar aqui bem vincada que hoje, na vivência tranquila da liberdade e da democracia, todos ganhámos com o 25 de novembro, mesmo aqueles que naquele dia saíram derrotados.